Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar de um assunto que mexe muito com a sociedade brasileira, com as mulheres, né? Com os homens também, mas em menor proporção, né? Pelo menos no câncer de mama, né? E a gente vai tratar aqui do câncer. E eu acho que é um assunto que a gente precisa tocar o dedo nessa ferida, porque muita gente tem medo de falar, existe o mito, né, ainda de falar dessas coisas. E a ideia do programa é justamente tentar socializar essas falas, esses conhecimentos aqui com o público. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Isabela, a do Biocor. Seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral. É um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto, né, doutora? Isso mesmo, Betão. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Desejar boa tarde para todos os seus telespectadores. Não, fica à vontade aqui, nós estamos em casa. Nós vamos bater um papo super interessante. Eu acho que o mais importante é esclarecer a população, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. A gente está no mês do Outubro Rosa, que é o mês dedicado aí à prevenção, né, do câncer de mama. É um movimento que se iniciou nos Estados Unidos na década de 90 e se iniciou com uma corrida que foi feita justamente para conscientizar a população do câncer de mama. Nessa corrida, as mulheres que participaram da corrida, elas receberam aquele laço cor-de-rosa, que é o símbolo do movimento, e a partir daí isso se disseminou por todo o mundo. E no Brasil, até inspirou outras campanhas, né, dos outros meses, né? Exatamente. No Brasil, inclusive, vários símbolos dos estados, eles ficam com a cor rosa para poder lembrar a população da importância de se prevenir o câncer de mama. Doutora, seja bem-vinda aqui, é um prazer te receber. Eu acho que nada melhor do que o Outubro Rosa para a gente lembrar dessas coisas mesmo, né? E eu acho que desmistificar um pouco também esse assunto, eu acho que é muito importante, né? Sim, com certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Isabela, como é que a gente pode enxergar essa situação? Primeiro vamos falar do Outubro Rosa, da importância que tem e da ideia de tocar nessa ferida, né? Qual é a importância da gente ter um mês específico para isso? Então, a ideia justamente é conscientizar a população de se prevenir, de procurar saber informações sobre o câncer de mama, porque é uma doença que ela é evitável. Uhum. Então, a partir do momento que você faz o autoexame, que você faz exames de rastreamento específicos, se você consegue detectar essa doença de uma maneira precoce, é possível que você tenha a cura dessa doença. Uhum. E, inclusive, a incidência do câncer de mama ela tem aumentado em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os fatores que levam isso, ele é mais genético? Tem a ver com a alimentação? O que tem a ver? O que está inserido dentro desse processo, doutor? Muitas coisas foram estudadas, né, no sentido de a gente conseguir trabalhar na prevenção. Uhum. Na verdade, a menor parte da população é que tem um câncer genético mesmo, uhum, sabe? A menor parte das mulheres que tem câncer de mama. Sim. Né? A maior parte dos cânceres de mama são esporádicos. Uhum. Como ele é uma doença muito comum, chega a atingir 8% das mulheres brasileiras, uhum, é muito frequente. É muito comum que elas tenham história familiar, mas que não significa que elas tenham uma mutação genética para a doença. Né? A questão social e econômica está envolvida nesse diagnóstico também, doutora? Assim, as pessoas que têm menos condição não conseguem fazer também por questão cultural, às vezes educacional também, está ligado a isso? Está mais envolvido com a gente não conseguir fazer o diagnóstico precoce nas mulheres mais pobres. Às vezes porque elas não procuram médico, às vezes porque não têm acesso mesmo a médico, né? Uhum. Mas a gente sabe que à medida que o país foi ficando mais rico, foi melhorando a condição socioeconômica, a incidência de câncer de mama também aumentou, refletindo muito os hábitos de vida. Uhum. Por exemplo, ter muitos filhos e ter filhos mais cedo são fatores de proteção. Amamentar também é um fator de proteção.
E aí, à medida que as mulheres vão tendo filho mais tarde, ou parando de amamentar, a gente sabe que isso também aumenta o risco. Tem aumentado muitos casos, doutora? Tem, principalmente a gente tem observado na nossa prática diária que tem afetado mulheres cada vez mais jovens. Daí a importância de você conseguir realizar um diagnóstico precoce. Até eu levantei minha pestana. Para conseguir fazer um tratamento adequado. Como é que a gente consegue... pelo que a doutora Débora falou, essa questão do melhoramento das condições econômicas, não aumentou os casos, mas os casos ficaram aparentes. Talvez seja mais ou menos nessa linha, ou porque aumentou mesmo? Não, assim? Aumentou mesmo. Aumentou mesmo. Os casos têm aumentado, a incidência tem aumentado. Aí um dos fatores é essa questão que tem a ver com os hormônios, né? Com deixar para ter filho mais tarde, com amamentar menos, ter menos filhos. Mas também tem outra questão relacionada à idade, que é o segundo principal fator de risco depois de ser mulher, né? Que ser mulher é o principal. Quanto mais velhas, mais o risco de câncer de mama. E a nossa população está envelhecendo também. Né? Então a incidência só vai aumentando. Como é que a gente trabalha a prevenção nesse campo? Doutora, como é que a gente trabalha a prevenção nesse campo? Fazendo campanhas educativas e fazendo exames com frequência. Então, a Débora vai poder explicar melhor para nós como que é feita essa questão dos exames de rastreamento nas mulheres, que inclusive nas mulheres sadias, que devem fazer um acompanhamento regular com o seu ginecologista ou com o seu mastologista, para poder tentar detectar essa doença. Sim. Bom. Pode tocar o barco. Bom, então, o que a gente recomenda em termos de exame? Né? A gente recomenda fazer mamografia a cada ano a partir dos 40, mas se a mulher tem uma história familiar importante, ela começa um pouco mais cedo, né? Às vezes até a partir dos 30, e a gente não orienta mais o autoexame, que na década de 80 era muito recomendado que a mulher todo mês fosse lá na frente do espelho, palpasse a mama, axila. Só que a gente viu que isso não fez muita diferença na mortalidade por câncer de mama. Então o que a gente recomenda é que a mulher tenha consciência da própria mama, que ela conheça a própria mama e que ela saiba identificar alterações. Inchaço na pele, caroço, que ela saiba mesmo que se tiver alguma alteração, que ela procure o médico. Apalpar continua sendo o primeiro diagnóstico ainda mais relevante assim, para essa relevante, mas qual que é a ideia de fazer a mamografia? É de fazer um exame antes de palpar alguma coisa, que consiga ver uma lesão menor que eu não conseguiria palpar se eu fosse fazer o exame físico. Por isso que a gente recomenda fazer mamografia. É o que a gente chama de prevenção secundária. Né? Às vezes a lesão já vai estar lá, mas a gente vai descobrir numa fase mais inicial, em relação à consulta médica, que a gente vai palpar e já vai pegar alguma coisa que dê para palpar, que já seja um pouco maior. Né? Doutora Débora, uma pergunta interessante é o seguinte: se isso está acontecendo com as pessoas que são mais velhas, está ficando mais velhas, mães mais velhas, porque tem uma coisa de compulsoriedade também da mulher, que ela tem que ser mãe e tem que casar também, né? Ela já vem, é compulsório, já vem essa coisa. Não, eu estou dizendo assim, porque eu fiz aqui algumas pautas com relação à violência contra a mulher, aborto e psicanálise, essas coisas todas. E tem uma psicanalista que fala assim: a mulher ela já nasce, ela é compulsória, ela já nasce ela tem que ter um filho para ela se realizar e também tem que casar, tem que ter alguém. Estou perdida, então, mas tudo bem. Não, eu estou dizendo assim que é a visão, estou falando que isso, eu estou dizendo assim que é um olhar crítico que eu tenho, assim, que a mulher não tem essa obrigação, obviamente que não, mas nela já é introjetado essa condição, né? É verdade. Como é que trabalha isso com as mulheres que está no mercado de trabalho, porque não tem como fugir dessa realidade mais? Sim. Né? Então as pessoas estão projetando para ter filhos mais velhos, né? E como é que trabalha esses fatores de risco de ter o câncer de mama lá na frente? Como é que a gente vai, não só identificar isso, mas como é que a gente vai trabalhar isso para prevenir isso lá na frente? Sim, ótima pergunta. Essa questão social que a gente tem, eu não tenho resposta. Né? Não, sim. Porque realmente assim, a nossa cultura está mudando, né?
E eu sei que diminui um pouquinho o risco de câncer de mama ela ter filho mais cedo, mas eu não vou chegar para paciente mais jovem e falar, olha, engravida para, né, porque não dá. Tem outras coisas que a gente pode fazer, que são os fatores de risco modificáveis, que é os mesmos, coincide com as coisas que a gente pode fazer também para outros tipos de doença, que é a atividade física, ajuda a diminuir o risco de câncer de mama, evitar o álcool e evitar a obesidade depois da menopausa. Esse tal do evitar o álcool é um negócio... Complicou. Qual tipo de... tem uma quantidade? Não tem? Para câncer de mama não tem. Evitar tem essa história tem essa história que para doença cardiovascular uma dose de vinho por dia é boa, né? Para mama não tem. A gente já sabe que uma dose de álcool por dia já aumenta o risco em 10%. Então, infelizmente, assim, nesse caso eu não tenho boas notícias. Tabagismo. Tabagismo, a associação com câncer de mama é muito pequena. Existe, mas é pequena. O álcool é uma depravação, que ele está envolvido em tudo, né? Tudo que você fala, o álcool está envolvido, né? O tabagismo, então, ele não tem. Para a mama, não, mas a Isabela pode falar do tabagismo para cirurgia plástica, que aí já é um horror. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, né, assim, na literatura a gente tem diversos trabalhos que mostram que as substâncias presentes no cigarro, elas alteram a circulação e elas dificultam o processo de cicatrização. Então, se para a Débora, uma paciente que fuma, a chance dela ter um câncer não aumenta tanto em relação a uma paciente que não fuma, se eu vou receber a paciente fumante para fazer a reconstrução dessa mama, para mim a chance dessa paciente ter complicação pós-operatória é muito maior do que uma paciente que não fuma. Nossa, é muita coisa, né? Muita informação, né? Agora, tem um caso da Angelina Jolie, qual que é esse caso da Angelina Jolie? É o seguinte, a Angelina Jolie tem uma mutação genética que é muito rara, né? Menos de 1% da população. Com essa mutação, ela teria um risco de ter câncer de mama na faixa de 80% aos 80 anos de idade. Então, assim, ela tinha um risco absurdo, né? E ela tinha uma história familiar importante. Ela tinha um risco tanto de câncer de mama quanto de câncer de ovário, que está associado com essa mutação também. Nesses casos, a gente recomenda fazer essa cirurgia que ela fez, de tirar as 2 mamas e tirar os ovários, que ela acabou fazendo depois. Mas os casos que têm essa indicação são muito raros, né? Mas no caso dela, 80% de chance de ter, né, a melhor indicação. Como é que a gente trabalha a reconstrução da mama? Como é que a gente trabalha isso? Então, a reconstrução da mama é uma área, né, dentro da cirurgia plástica, que o objetivo dela é devolver a forma e o volume da mama para as pacientes que foram submetidas à mastectomia, que é a retirada do câncer de mama. Então, esse é o objetivo da reconstrução de mama. A primeira coisa que, quando a gente vai indicar a cirurgia de reconstrução de mama para o paciente, a primeira coisa é a paciente querer, né? Existem pacientes que têm o câncer de mama, elas vão retirar as suas mamas e a paciente chega até o cirurgião plástico para poder avaliar a reconstrução e a paciente não deseja ter a mama reconstruída. Se há um desejo da paciente não ter a mama reconstruída, eu não vou realizar a reconstrução dessa mama. Quem sou eu para poder tentar mudar a paciente, né? Do contrário. Então, uma vez que a paciente tenha o desejo de fazer a reconstrução, aí sim a gente vai investigar essa paciente e estudar essa paciente a fundo, junto com o mastologista, para a gente poder programar qual vai ser o tipo de reconstrução que vai ser realizado. Existem vários tipos de reconstrução que podem ser realizados, e isso depende muito do tipo do câncer de mama, do volume da forma da mama do paciente, dos hábitos de vida da paciente, se a paciente é uma paciente que é tabagista, que é etilista, ou que tem outras doenças do tipo hipertensão, diabetes, tudo vai influenciar no tipo de cirurgia de reconstrução de mama que vai ser realizada. Melhora muito a autoestima das pessoas? Sem dúvida nenhuma. A mama, ela é o símbolo da feminilidade. Então, quando o paciente recebe a notícia que ela tem o câncer de mama, e essa notícia em geral é dada pela mastologia, a paciente ela fica sem chão, né? A paciente comumente chora, fica muito deprimida.
E você poder dar oportunidade para essa paciente, através da cirurgia plástica, de você reconstruir a mama e devolver um pouquinho da autoestima para essa mulher, isso é uma oportunidade fantástica. Não é à toa que eu penso que a cirurgia de reconstrução mamária, para mim como cirurgião, é uma das cirurgias que mais me dá satisfação. Porque o paciente volta no seu consultório com a mama reconstruída e existem pacientes até que choram quando você tira o curativo. Doutora Débora, deixa eu perguntar para a senhora, como é que é ser mastologista, como é ser médica, mulher, identificar isso? Apesar do costume, já que a senhora já tem, dói às vezes quando a senhora tem esse diagnóstico? Dói. É. Dói, sim. Às vezes, assim, o diagnóstico inesperado, às vezes em mulheres muito jovens. A gente, por mais que a gente lide no dia a dia, a gente faz uma distância, mas às vezes ainda é uma coisa incômoda. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo também, né? Um psicólogo é o ideal para poder fazer esse acompanhamento depois desse diagnóstico? Eu acredito que sim, porque a paciente reage como se fosse um luto também, né? Igual quando a gente perde alguma coisa, no caso, ela vai perder a saúde talvez por um tempo, né? E é uma fase que ela tem que passar. O que eu tento orientar é assim, olha, as coisas vão melhorar. Tenha paciência, vai ter que fazer o tratamento, é chato. Mas muitas vezes a gente acaba encaminhando para um psicólogo, para um psiquiatra até, nos casos mais complicados, para ela poder fazer o acompanhamento, né? Tem muito a ver com... É óbvio que a doença é horrível, mas tem muito a ver com esse mito também do câncer, assim, que as pessoas tinham essa cultura, né? Tem muito a ver, né? Não quero nem falar o nome dessa doença. Tem mulheres que não querem saber o diagnóstico. Tem mulheres que não procuram médico, elas sabem que tem uma coisa muito séria acontecendo, mas elas acabam escondendo, né? E chegam em estádios mais avançados, com lesões maiores. Tem muito mito. Às vezes elas acreditam exatamente nisso, nessa história da mulher que ela conheceu quando era nova, que teve câncer, que fez quimioterapia e vomitava muito. Então, acho que é por isso que é importante a gente conversar com elas, né? E conversar com o público para educar, né? Não é mais o que era 20 anos atrás. O tratamento da doença melhorou muito nos últimos tempos. Ano passado, eu perdi 4 amigas em um mês. Nossa, por câncer de mama. Por causa do câncer de mama, que já estava no processo de tratamento, mas acho que chegou num momento que teve um momento que já estava muito, a metástase já tinha tomado conta, aquela coisa toda, e aí tentou o tratamento, ficou 1 ano e tanto fazendo tratamento e acabou não aguentando, né? Agora é fundamental, Betão, a gente falar da importância do tratamento do câncer de mama ser um tratamento multidisciplinar. Ele aborda diversas especialidades. Então, tão importante quanto o mastologista que vai dar o diagnóstico, o cirurgião plástico que vai reconstruir a mama, é o psicólogo ou psiquiatra que vai cuidar dessa parte emocional, é o fisioterapeuta, porque muitas vezes as pacientes elas ficam nos primeiros dias de pós-operatório, pela própria recomendação, elas ficam com o movimento um pouco mais restrito. Então a gente precisa às vezes do fisioterapeuta para melhorar um pouquinho a movimentação do braço. Então é um trabalho multidisciplinar. O oncologista é importantíssimo, porque é ele que vai cuidar dessa parte de tratamentos adjuvantes, que é a quimioterapia, a radioterapia. Então tem que estar todo mundo ali muito coeso, conversando entre si, para o bem do paciente. E a família? Família é tão importante quanto. É fundamental o apoio da família. Então a família também recebe a notícia de uma forma muito triste, muito trágica. E o paciente precisa do apoio familiar para poder conseguir levar o tratamento de forma adequada. Então a gente precisa também de envolver a família. Aí uma pergunta para as duas. A gente fala muito do paciente, mas quem vai cuidar do paciente também precisa de um apoio psicológico? Eu acho que eu acho que talvez ali seja a base, né, para que a pessoa se sinta mais confortável, né? Sem dúvida, porque o paciente precisa do apoio da família, dos amigos mais próximos. E se a família e os amigos não têm uma condição psicológica adequada, como é que eles vão conseguir dar esse suporte para o paciente? O paciente está muito fragilizado, então ele precisa de ter esse suporte. Doutora Débora, nós evoluímos no Brasil, nós evoluímos muito com relação a esse diagnóstico e com o tratamento? Evoluímos muito.
apesar de todos os problemas do nosso sistema público, né, do SUS, a gente, pelo menos aqui, a gente ainda consegue, aqui eu digo Belo Horizonte, né, e Nova Lima, a gente consegue ainda tratar as pacientes com a maioria dos medicamentos que tem no mundo todo e as modalidades cirúrgicas também, né. A gente tem acesso aos quimioterápicos, aos tratamentos hormonais, à radioterapia e às cirurgias também. E a legislação hoje, ela também garante que a mulher tenha o tratamento do câncer de mama, assim como a reconstrução de mama. Sim. Então, existe uma lei recente no SUS que ela garantiu que a mulher tivesse direito que a mama fosse reconstruída no mesmo ato da mastectomia, que é a retirada da mama. Uhum. Até há pouco tempo, o que a lei afirmava era que a paciente ela teria direito à reconstrução de mama, mas a lei não definia quando que essa reconstrução seria realizada. Uhum. E recentemente, então, foi introduzida uma lei que garantiu que as pacientes no SUS, no mesmo ato operatório da mastectomia, elas têm direito a realizar a reconstrução de mama. Outra coisa interessante também é que tanto o SUS como os convênios, além deles realizarem a cobertura da reconstrução de mama, da mama que tem o câncer, eles também devem cobrir o que a gente chama de simetrização de mama. Porque uma vez que você fez a retirada da mama com câncer e reconstruiu essa mama, a mama sadia, ela está diferente da outra mama. Então, a gente pode se valer de técnicas para poder tentar deixar a mama sadia mais semelhante à mama que tinha o câncer. Sim. E tanto o SUS quanto os convênios, eles também devem realizar a cobertura desse tipo de cirurgia. Se for negado, pode procurar um advogado. Pode procurar. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. O programa está muito bom, eu acho que bem informativo. E as mulheres, né? Nós vamos falar um pouquinho, na hora que a gente voltar, vamos falar um pouquinho de câncer de mama nos homens também, que é os homens sempre mais complicado, né, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A chegada da primavera traz também o início das chuvas e a população deve contribuir para evitar acidentes, tomando precauções no dia a dia. A gente entende que o principal motivo de inundação na nossa cidade é o acúmulo de lixo. Então a gente orienta que as pessoas não joguem lixo nas ruas, coloque esse lixo para coleta no horário adequado e não deixe materiais de construções expostos na rua, porque esses fatores podem acarretar no entupimento de bueiros e causar inundação na nossa cidade. Uma dica importante é a verificação se existem trincas e fissuras nas estruturas das residências. Não se deve tentar atravessar uma rua alagada ou inundada a pé ou de carro. A orientação que damos é que temos que esperar o nível da água baixar. A Defesa Civil orienta, quando estiver ocorrendo a chuva de grande intensidade, que o cidadão sempre procure um local adequado, nunca ficando debaixo de árvores ou de linha de alta tensão, pois pode atrair raios ou mesmo cair. Os condutores também devem estar atentos ao período e redobrar os cuidados no trânsito. Principalmente nos períodos chuvosos, deve-se atentar aos itens de segurança, tais como pneus, freios, paletas de limpadores de para-brisa. Lembrando sempre de manter os faróis acesos para que a visibilidade do veículo seja maior. Evitar vias alagadas e procurar rotas alternativas. Não pare o veículo próximo a árvores ou poste. Ao sinal de uma chuva muito forte, estacione o seu veículo em local seguro, observando as leis de trânsito e aguardando que a chuva diminua a intensidade ou cesse. Em caso de emergências, desabamentos e ameaças iminentes, entre em contato com a Defesa Civil de Nova Lima pelo telefone 199 ou 3542-5610 ou também no 98835-1929, 24 horas, e com a Polícia Civil em caso de acidentes de trânsito pelo 153 ou 3541-5050.
Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, vamos voltar aqui. Antes da gente colocar umas imagens que a doutora Isabela trouxe, e a doutora Débora também, a gente vai... Deixa eu falar com a doutora Débora aqui. Doutora, e os homens? A incidência é menor no câncer de mama em homens, mas eles também têm que ficar alerta, né, doutora? Sim. São 100 casos em mulheres para um homem com câncer de mama. Realmente é uma doença bem rara. Por isso que a gente não recomenda fazer o rastreamento como a mamografia nos homens, né? Mas a gente recomenda procurar o médico, procurar atendimento se ele perceber alguma alteração. Doutora Isabela, vamos passar as imagens, hein? Pra gente ver como é que é essa reconstrução da mama, o que é, pra você dar uma aula pra gente aqui. Então, de uma maneira geral, eu trouxe umas imagens para o seu público poder entender melhor. A reconstrução de mama, ela pode ser realizada através, basicamente, de duas técnicas. Através dos implantes e através de retalhos. O implante é qualquer substância que será incluída no corpo humano. No caso da reconstrução de mama, esses implantes eles podem ser as próteses de mama ou os expansores de tecido. A gente pode olhar na figura 1, coloca a figura 1 para a gente poder ter uma visão melhor, para o público poder só entender aonde que esse implante ele é colocado. Então, a figura mais da esquerda a gente pode observar que é uma mama normal. A figura central é uma figura onde a prótese de mama ela está na frente do músculo, portanto atrás da glândula. Não é a localização que a gente utiliza na cirurgia de reconstrução mamária. E a figura mais da direita, e sim, mostra já a localização da prótese, no caso da cirurgia de reconstrução de mama, que é aquela prótese que a gente coloca atrás do músculo. Eu vou mostrar aqui para vocês a prótese de mama, vou pedir para vocês tirarem a figura, focarem aqui, né? Isso aqui que eu trouxe é um implante de silicone que pode ser colocado, é uma opção, né? Nas pacientes que, em geral, elas têm uma cobertura de pele suficiente. Então, é realizada a mastectomia, a gente avalia ali durante a cirurgia se a paciente tem a quantidade de pele suficiente para poder realizar a cobertura desse implante de silicone. Quando a paciente não tem cobertura de pele suficiente para colocar um implante de silicone, a gente lança mão dos expansores de tecido, que eu também trouxe aqui para vocês poderem visualizar bem, né? Isso aqui é um expansor de tecido que ele é colocado vazio dentro da mama e em intervalos regulares a gente promove o preenchimento desse dispositivo de forma que ele vai aumentando de tamanho e distendendo a pele que está na mama. Até que a gente consiga uma quantidade... Uma linguagem mais popular, vai esticando a pele, né? Vai esticando a pele, exatamente. Então, esse dispositivo, a grande vantagem para esses pacientes que não têm pele suficiente é que ele vai estendendo a pele, vai distendendo a pele, da mesma maneira que uma grávida, por exemplo, distende o abdômen à medida que o útero cresce por causa do neném. Esse dispositivo, ele distende a mama e quando a gente atinge um volume interessante, a gente retira o expansor e coloca a prótese no lugar. Vou pedir então pra gente ver só a imagem 2, da figura 2, só pra gente visualizar melhor. Então tá aí a colocação, né, do expansor de tecido e ali a seringuinha acoplada, a gente vai enchendo gradativamente o expansor. Pode retirar a imagem. E o outro tipo de reconstrução que existe é a reconstrução com retalhos, né? A reconstrução com retalhos, ela tem as suas indicações específicas, mas são basicamente duas cirurgias que a gente faz e ela se baseia em pele que a gente tira de outros lugares do corpo para poder levar para a mama.
Então, eu vou pedir pra gente colocar a figura 3 pra gente dar uma olhadinha. Essa pele ela pode ser retirada do abdômen, então a gente faz uma incisão no abdômen e leva ali a pele com o músculo do abdômen pra mama, para poder dar um formato, um volume de mama interessante. E essa pele também pode ser retirada da região das costas, que é a figura 4, né? Então a gente faz a incisão nas costas e leva também a pele com a musculatura para poder devolver o formato da mama. Então, basicamente, são esses 2 tipos de reconstrução que a gente tem. Reconstrução com implantes e reconstrução com retalhos. Essa reconstrução ela pode ser feita tanto no mesmo ato da mastectomia, quanto separadamente, após alguns meses dessa mastectomia ser realizada. E o que vai definir se a gente vai fazer reconstrução de mama no mesmo ato ou em tempos separados? Aí são as condições da paciente, o tipo de cirurgia, o tipo de tumor. Então, por isso que eu sempre enfatizo que essa associação, o trabalho conjunto do cirurgião plástico com o mastologista, ele é fundamental para o sucesso da reconstrução de mama. A mulher que está acometida com essa terrível doença, ela tem que ter esperança, pode ter muita esperança. Como é que a gente trabalha isso na cabeça da mulher? Pode ter esperança sim. Principalmente se o diagnóstico for precoce, as chances de sucesso elas são maiores. Uhum. É claro que isso depende muito também do tipo de câncer, né? Do tipo de tumor, do tipo de cirurgia que vai ser planejada. Mas se diagnosticado em tempo precoce, a cura ela é bem provável de ser atingida. Nessa reconstrução, a estética da mama ela fica muito... Consegue fazer uma estética, não vou falar perfeita porque não existe, mas fica muito parecida as 2 mamas? Depende muito as 2 mamas, uma mama parecida com a isso, outra. porque isso pode às vezes dar essa questão da... Né, porque a mulher ela tem essa coisa mesmo, né, eu acho que todo ser humano tem isso, mas a mulher um pouco mais, né, ela tem mais esse cuidado, então assim, com o cabelo, que é a identidade, né, com os... A gente que aprende desde criança, né, então às vezes não ficou igual, não fica legal e tal, né? Sim. A possibilidade de ficar parecido é grande, não? A possibilidade de uma mama ficar parecida com a outra, ela é grande sim. É claro que a mama do câncer, a mama onde o câncer foi retirado, ela nunca vai se comportar da mesma maneira como a mama do outro lado, a mama contralateral, por uma questão de anatomia. A mama onde foi retirado o câncer é uma mama que não tem tecido mamário, não tem tecido gorduroso, então ela vai se comportar ao longo do tempo de uma maneira diferente em relação à mama sadia, que é a mama que tem tecido gorduroso, que tem tecido mamário. Mas o nome da cirurgia, inclusive, é simetrização por esse motivo. Porque a gente quer deixar uma mama o mais simétrica possível da outra. Doutora Débora, quais são os desafios que a gente tem para frente aí com relação ao câncer de mama? Sim. Quais os desafios? Convencer as mulheres a fazer o autoexame, a procurar um posto de saúde. Quem não tem um posto de saúde, como é que faz? Quem não tem posto de saúde perto. Belo Horizonte vive muito essa realidade, né? As cidades, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima não conta. Nova Lima é uma cidade que há muitos anos tem muitos postos de saúde perto, né? Mas mesmo assim, a questão cultural de informação é muito importante, né? Sim. E qual é a importância disso e como é que a gente trabalha isso na consciência feminina? Sim. Bom, essa questão de conhecer a mama e saber que tem alguma coisa alterada para procurar atendimento é muito importante, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse acesso ao rastreamento também, né? E isso realmente a gente tem essa questão complicada, né? Nos países que têm um sistema público bem organizado, a paciente recebe uma carta em casa com o pedido de exame. Então, ela não precisa passar pelo médico para poder fazer o exame de rastreamento. Então, ela recebe a carta, vai no centro de saúde. Se está normal, ela recebe uma cartinha falando, beleza, está normal. E se está alterado, aí é que eles vão marcar uma consulta para ela passar no médico. Aqui a gente não tem isso. Ela precisa ir no médico para poder pegar o pedido de exame, né? Eu acho que isso é um desafio para nós. Acho que a gente poderia se organizar melhor, sabendo que não é todo lugar que tem um médico para atender, né? Pelo menos nessa fase inicial. Para não precisar direcionar todas as mulheres para a atenção de um especialista, né? Geralmente, acaba que o ginecologista faz a parte da rotina,
e encaminha quando tem alguma alteração mamária, né? Ele faz o exame físico, faz a mamografia. Mas então, assim, o que eu vejo como o entrave é isso, o acesso ao atendimento especializado, que realmente eu vejo que é uma queixa das mulheres até chegar em mim, né? O que elas tiveram que passar. Outra coisa que eu queria fazer, a gente indo para a parte final do programa, eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, as mães e os pais, ou os pais de uma forma geral, com as crianças que começam a desenvolver, né, a mama começa a crescer e tal, quais são os cuidados que ela tem que tomar, e já tem que fazer o acompanhamento, já desde o iniciozinho ali já faz o acompanhamento, pode ir apalpando e ver se tem alguma transformação, e para a pessoa já ir acostumando com isso, a criança ali, o adolescente já ir acostumando com isso? A gente não tem uma orientação específica nesse sentido, sabe? Geralmente a criança, nessa fase final da infância e adolescência, vai no pediatra mesmo, né? Que costuma fazer as orientações. O câncer de mama nessa idade muito jovem é muito raro. Então, é mais comum outros tipos de doença que são benignas, né? Que não tem muita consequência. A gente não faz uma recomendação específica de exame muito cedo, não. É mais assim, quando ela começa a ir no ginecologista, ele vai começar a palpar a mama uma vez por ano, mas não tem que ter esse medo e nem orientação nesse sentido nas idades muito precoces, sabe? Deixa eu voltar numa pergunta que eu acho que é muito importante, assim, que é o fato das mulheres ter ido para o mercado de trabalho. Sim. E tá virando mãe mais tarde. Preventivamente, quais são os cuidados que ela precisa ter e qual é a orientação que a senhora daria para essas mulheres para que elas tenham uma condição de vida até melhor e não corram o risco de lá na frente ser acometida pelo câncer de mama por causa de um descuidado, alguma coisa assim? Sim. O que é importante orientar? A grávida, na fase, né, da gestação, procurar o atendimento se ela percebeu algum nódulo, alguma alteração na mama, né? Apesar de ter alterações que são naturais da gestação e depois da amamentação, se ela tiver um nódulo, ela tem que procurar atendimento. Então, sim, ela tem que estar atenta ao que está acontecendo. E fora isso, são os hábitos saudáveis mesmo, que a gente conversou no primeiro bloco. Evitar o álcool. Pelo menos o hábito de álcool, né? O álcool todo dia é uma coisa que para a mama a gente sabe que não é bom e que também afeta outras coisas, né? Aumenta o risco de câncer de boca, do aparelho digestivo. Então, assim, infelizmente, essa é uma coisa que as pessoas deveriam evitar. E ganhar peso depois da menopausa, que a gente sabe que o ganho de peso na pós-menopausa também está associado com risco maior de câncer de mama. Exercício físico, a hidroginástica, caminhada, ajuda muito? Ajuda muito. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Tanto para prevenir doença cardiovascular, como infarto, derrame, quanto para prevenir câncer. Então, assim, é uma coisa que tem mais de um benefício, né, para a saúde. Doutora Isabela, as pessoas têm direito de fazer reconstrução da mama. E isso ela não precisa entrar com nada, ela pode, no momento que é identificado que ela tem que retirar a mama, ela já tem esse direito adquirido? Sim, ela já tem esse direito, sim. Então, uma vez que a paciente ela procura o cirurgião plástico, e o cirurgião plástico vê que a paciente tem indicação de fazer a cirurgia da reconstrução de mama, automaticamente, independente dessa paciente ela ter um convênio, um plano de saúde, ou dessa paciente se tratar no Sistema Único de Saúde, ela já tem o direito. Então, uma vez detectada a indicação, o cirurgião plástico ele já preenche a guia da cirurgia e a seguir ela é encaminhada para autorização. Podemos ter esperança com relação a essas mulheres que, se no futuro, ou no futuro, no futuro elas vierem a ter essa doença, a gente pode ter uma esperança de uma sociedade mais tranquila, as mulheres mais felizes com essa reconstrução? Sim, claro. As mulheres não precisam entrar em desespero, doutora Débora? Não, não precisam. Por favor, não entre em desespero. A gente, mesmo que com essas questões todas, né, o que a doutora Isabela falou, a gente tem muitos recursos de tratamento e a maior parte das pacientes com câncer de mama vão conseguir se tratar e vão ficar bem. Então, assim, não é para desesperar, não.
Que no Nova Lima tem a Casa Rosal, que presta uma grande assistência para essas mulheres que têm câncer, todos os tipos de câncer, né? E as mulheres que têm câncer, prestam uma grande assistência, é super legal o trabalho dela. Depois eu convido vocês para conhecer. Interessante, legal. Gente, ficamos por aqui, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.